Você tá ali parado na frente do espelho do seu apartamento minúsculo no centro do Rio, aquele com infiltração no teto e um cheiro de mofo que você já nem sente mais porque virou parte da sua essência carioca, e tá se perguntando como diabos você chegou nesse ponto da vida, cara. Você que era um cara normal, que trabalhava num escritório fazendo planilhas do Excel que ninguém nunca abria, que almoçava marmita de segunda a sexta com aquele frango ressecado que parecia borracha vulcanizada, e de repente você olha pro violão encostado ali no canto da parede, aquele violão baratinho que você comprou numa promoção da Americanas pensando que ia aprender a tocar para impressionar alguém num churrasco, e você pensa, pô, e se eu levasse isso pra Lapa hoje à noite? E aí começa tudo, meu amigo. Aí começa a sua transformação de planilheiro entediado em cantor de rua que vai descobrir que tem mais talento para causar confusão do que para música propriamente dita. Então você pega o violão, aquele instrumento que você mal sabe 3 acordes, sério mesmo, você só sabe tocar aquelas músicas bregas que todo mundo aprende no YouTube, aquelas de 2 acordes que você fica alternando tipo um robô com defeito, mas você pensa, dane-se, na Lapa ninguém vai estar sóbrio o suficiente para perceber que você é um fracasso musical ambulante. E você sai de casa com aquela confiança inexplicável que só a ignorância proporciona. Sabe, quando você não sabe o suficiente para ter medo? Então, é exatamente isso. Você desce as escadas do seu prédio, passa pelo porteiro que te olha com aquela cara de quem pensa lá vai o maluco de novo, e você já está na rua sentindo aquele calorão do Rio que faz você suar antes mesmo de dar 3 passos, sua camisa já tá grudando nas costas e você pensa, cara, eu deveria ter colocado desodorante, mas já era, o trem já saiu da estação. Você chega na Lapa e aquele cenário clássico se desenrola na sua frente. Os arcos da Lapa iluminados parecendo um cartão postal que você nunca mandaria pra ninguém, porque quem manda cartão postal hoje em dia, né? As pessoas estão andando pra lá e pra cá, tem gente vendendo bebida na rua, tem casal se agarrando em cada esquina como se fosse o último dia na Terra, tem aquele grupo de turistas gringos completamente perdidos segurando um mapa que claramente não tá ajudando em nada, e você encontra seu spot, aquele cantinho estratégico perto de um bar onde o movimento é bom, mas não tem nenhum outro músico de rua competindo pelo seu fracasso iminente. Você abre a capinha do violão, que é basicamente uma sacola da Calunga, porque você é classe média baixa e aspirações artísticas não pagam boleto, coloca ela no chão na sua frente para receber as moedas da caridade pública e pensa, bom, agora não tem mais volta. E aí você começa a tocar, seus dedos trêmulos tentando formar aquele primeiro acorde, e sai um som que tecnicamente pode ser classificado como música apenas porque tem notas musicais envolvidas. Mas cara, você tá nervoso, você nunca fez isso na vida, você tá suando mais do que quando teve que apresentar aquele projeto pro chefe e esqueceu metade dos slides. Mas aí você fecha os olhos, respira fundo aquele ar da Lapa que cheira uma mistura de cerveja derramada, churrasco e possibilidades infinitas, e você começa a cantar. Sua voz sai trêmula no começo, mas depois você se solta. Você escolhe uma música brega clássica, daquelas que todo mundo conhece. E mano, tem algo mágico acontecendo porque as pessoas estão parando. Não muitas, tipo 3 pessoas, mas 3 é mais do que 0. E uma delas tá gravando no celular. E você pensa, caramba, eu vou viralizar, eu vou ser o próximo fenômeno da internet, eu vou largar meu emprego e viver de música. E nesse momento de delírio megalomaníaco, você tá cantando com uma paixão que você não sabia que tinha. Você tá se jogando naquelas notas como se sua vida dependesse disso. Antes de continuar com essa história maluca que você tá vivendo, deixa eu te pedir uma parada rápida aqui. Se você tá curtindo esse relato caótico da minha jornada como cantor fracassado da Lapa, se inscreve no canal aqui embaixo, clica naquele sininho para não perder nenhuma história constrangedora que eu tenho para contar e deixa aquele like maroto aí, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me incentiva a continuar compartilhando essas experiências que provavelmente deveriam ficar guardadas no meu terapeuta, mas que eu decidi expor publicamente mesmo. Então se inscreve aí, deixa o like e vamos continuar essa história porque ela só vai piorar ou melhorar, dependendo do seu senso de humor. Então voltando, você tá ali se apresentando e o pequeno público está aumentando, agora tem umas 10 pessoas, e você percebe que tem uma galera que claramente acabou de sair de um bar e tá naquele nível perfeito de embriaguez onde tudo parece incrível. Eles poderiam estar assistindo alguém lendo a lista telefônica em mandarim que achariam fascinante, mas você não liga, você aceita o público que o universo te deu. E aí tem aquela mina na frente, ela tá te olhando com uns olhos que você não sabe se é admiração ou se ela só esqueceu de piscar. Ela é bonita,
bonita daquele jeito despreocupado da Lapa, cabelo meio bagunçado, uma tatuagem no ombro que você não consegue ver direito, mas que parece interessante. E ela tá sorrindo pra você. E cara, isso mexe com sua cabeça. Você começa a cantar olhando diretamente pra ela. Você tá colocando uma emoção na música que você definitivamente não sentiu quando tava treinando no banheiro de casa mais cedo naquele dia. Você termina a primeira música e o pessoal aplaude. Tipo assim, aquela palma educada que pode significar tanto você foi ótimo quanto por favor nunca mais faça isso. Mas você escolhe acreditar na primeira opção porque a autoestima é tudo nessa vida. E você emenda outra música, dessa vez uma mais animada, e as pessoas começam a cantar junto. E você tá sentindo aquela adrenalina subindo, aquela sensação de que você tá fazendo algo especial, mesmo que provavelmente não esteja. E a mina da frente continua ali. Ela jogou uma nota de R$ 5 na sua capinha improvisada. R$ 5, cara. Isso é tipo o Grammy da Lapa. E você faz aquele aceno de agradecimento que você viu outros músicos fazerem, aquele movimento de cabeça meio humilde, mas que na real você tá pensando, é isso aí, reconhece o talento. E você continua mandando ver. As músicas vão se emendando e você tá ficando cada vez mais confiante. Você tá fazendo aquelas pausas dramáticas entre as frases, você tá colocando uns floreios vocais que você definitivamente não tem habilidade técnica para fazer, mas que saem mesmo assim, porque nesse ponto você não tá mais se importando com perfeição técnica, você tá vivendo o momento, você tá sendo o artista que você sempre quis ser quando tinha 13 anos e achava que ia ser famoso. E o público tá respondendo, eles estão balançando a cabeça, tem gente dançando, tem um casal que claramente está usando sua música como trilha sonora para se pegar ali mesmo na rua. E você pensa, cara, eu sou praticamente um cupido musical, eu tô facilitando conexões humanas aqui, eu deveria cobrar por esse serviço. Aí você decide fazer uma parada ousada. Você para entre as músicas e fala com o público. Você diz algo tipo, e aí galera, tudo certo? Sua voz saindo num volume mais alto do que você pretendia porque você ainda não dominou a arte de falar sem microfone. E as pessoas respondem, elas estão interagindo com você, você está tendo um momento genuíno com desconhecidos na rua e você se sente conectado com a humanidade de uma forma que você nunca sentiu digitando aquelas planilhas malditas no trabalho. E você anuncia a próxima música, você faz aquela introdução dramática, tipo, essa próxima vai pro coração de quem já amou e sofreu, sendo que você nem tá sofrendo por ninguém no momento, mas a artista tem licença poética pra mentir sobre suas emoções. E você ataca a música mais romântica e melosa que você sabe. Você tá cantando com os olhos fechados agora porque você viu que músicos fazem isso quando querem parecer profundos. E quando você abre os olhos pra dar aquela checada no público, a mina da frente tá ainda mais perto, ela tá praticamente na sua frente agora, e ela tá te olhando com aquele olhar que definitivamente não é mais só admiração platônica pelo seu talento musical questionável. Você termina a música com aquele final prolongado que você segura a nota até seus pulmões implorarem por misericórdia. E o público explode, tipo assim, aplauso de verdade agora. Tem gente assobiando, tem um cara gritando bis, bis, e você tá se sentindo o Freddie Mercury da sarjeta, você tá no seu auge. E aí, acontece. A mina da frente grita, canta mais uma, gato. Gato? Ela te chamou de gato. Você que passa a semana inteira sendo chamado pelo seu gerente de ei você, ou qual seu nome mesmo? Você que não recebe um elogio desde que sua mãe disse que sua camisa estava bonitinha no Natal de 2 anos atrás, você acabou de ser chamado de gato por uma mulher atraente na frente de um público, e seu ego infla, tipo aqueles balões de festa infantil que ficam esticados demais e você sabe que vão estourar, mas não consegue parar de encher. Você sorri para ela, aquele sorriso que você praticou no espelho, mas que nunca usou porque nunca teve oportunidade, e você diz, tá bom, mais uma então. E você escolhe uma música bem sacana, daquelas com letra de duplo sentido que todo mundo conhece. Você sabe qual tipo. Aquelas que falam de coisas aparentemente inocentes, mas que claramente não são. E você começa a tocar. E dessa vez você tá colocando uma malícia na interpretação. Você tá arqueando a sobrancelha nas partes mais sugestivas. Você tá fazendo aquela voz rouca nas horas certas. E o público está amando. Eles estão rindo, estão cantando junto. E você tá trocando olhares com a mina da frente numa intensidade que deveria ser ilegal em espaço público. Ela tá mordendo o lábio, ela tá balançando o corpo de um jeito que definitivamente não é inocente. E você tá pensando, cara, isso tá acontecendo mesmo? Eu saí de casa hoje achando que ia no máximo ganhar uns trocados pra comprar um lanche e agora eu tô tendo um momento que parece saído de um filme.
A música termina e você faz aquela reverência exagerada, aquele gesto teatral de agradecer ao público, e as pessoas começam a se dispersar, mas algumas ficam, inclusive a Mina. Ela fica ali parada te olhando enquanto você guarda o violão. Você pega a capinha do chão e conta mentalmente quantos reais você fez. Dá uns 20 e poucos reais, não é muito, mas considerando que você estava disposto a fazer isso de graça só pela experiência, você se sente um empresário de sucesso. E você olha para ela e ela continua ali, e você pensa, tá, agora eu preciso falar alguma coisa. Eu não posso deixar esse momento passar. Eu não posso ser aquele cara que tem a oportunidade e não faz nada. Mas o que eu falo? Como é que eu começo uma conversa depois de ter cantado músicas sugestivas para ela por meia hora? Qual é o protocolo social para isso? Ninguém me ensinou isso na escola. Mas antes que você precise pensar muito, ela se aproxima e fala: "Você canta bem, sabia?" E você responde algo super inteligente, articulado, tipo, obrigado, você também. E você quer morrer, porque, obviamente, ela não cantou nada pra você agradecer. Mas ela ri, e esse riso salva tudo. Ela acha graça da sua atrapalhada. E ela pergunta, você vem sempre aqui? E você responde que é sua primeira vez como cantor de rua. Você conta que normalmente você trabalha com planilhas. E ela acha isso hilário. Ela fala, sério? Você parece tão natural ali cantando? E você explica que foi uma decisão impulsiva, uma daquelas coisas malucas que você decide fazer quando tá entediado com a vida. E ela fala, eu adorei a coragem. E ela coloca a mão no seu braço quando diz isso. E cara, você sente aquele toque como se fosse uma corrente elétrica. Você tá sentindo coisas que você não sabia que ainda era capaz de sentir depois de anos trabalhando numa repartição cheia de gente amarga. Vocês começam a conversar ali mesmo na rua, com o barulho da Lapa ao redor, tem gente passando, tem música tocando em outros lugares, tem buzina de carro, tem gente gritando, mas você tá naquela bolha, onde só existe você e ela. Vocês estão conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Ela conta que trabalha com design gráfico, que também estava entediada e decidiu sair sozinha hoje, que ela adora a Lapa, mas que normalmente não para ver músicos de rua, mas que teve algo na sua voz que chamou a atenção dela. E você tá pensando, teve algo na minha voz? Que voz? Aquela voz desafinada? Mas você não fala isso, você só sorri e agradece. E a conversa flui naturalmente. Você tá fazendo ela rir, ela tá fazendo você rir. E tem aquela tensão no ar. Sabe aquela tensão gostosa quando você sabe que algo pode acontecer, mas ninguém deu o primeiro passo ainda? Aí ela sugere, vamos tomar uma cerveja? E você obviamente concorda porque você não é idiota. Vocês vão para um daqueles botecos típicos da Lapa, aqueles com mesa de plástico na calçada e cerveja tão gelada que forma gelo no gargalo. Vocês sentam um de frente para o outro e continuam conversando, agora mais perto. Seus joelhos estão se tocando por baixo da mesa e ninguém se afasta. Ela tá te contando sobre a vida dela, você tá contando sobre a sua. Vocês estão descobrindo que tem coisas em comum, tipo o fato de ambos odiarem segunda-feira com uma paixão irracional e acharem que açaí com coisas salgadas é um crime contra a humanidade. E você tá percebendo que além da atração física, tem uma conexão real acontecendo aqui. E isso te assusta um pouco, porque você não estava preparado para isso. Você saiu de casa hoje esperando no máximo cantar mal na rua e ganhar algumas moedas. Não esperava encontrar alguém que faz seu coração acelerar só de olhar nos olhos. As cervejas vão indo, vocês pedem mais, o papo tá cada vez melhor, ela está rindo cada vez mais das suas piadas que nem são tão engraçadas assim, mas ela acha graça mesmo assim, e você tá se sentindo o cara mais interessante do mundo. Você tá contando histórias do trabalho que normalmente seriam entediantes, mas do jeito que você conta agora parecem aventuras éticas, tipo aquela vez que a impressora quebrou e você teve que imprimir 300 páginas numa copiadora a 3 quarteirões do escritório. E ela está fascinada, realmente fascinada. Ou tá fazendo um trabalho excelente de fingir. E nesse ponto você nem liga, porque o resultado é o mesmo. Ela tá aqui, com você, te dando atenção. E isso é mais do que você teve nos últimos 6 meses de tentativas frustradas em aplicativos de namoro. Tem um momento em que vocês dois ficam em silêncio, só se olhando, e você sabe que esse é o momento. Esse é aquele momento decisivo, onde algo precisa acontecer, e você está reunindo coragem para fazer alguma coisa. Talvez segurar a mão dela, talvez se inclinar para um beijo. Mas antes que você faça qualquer coisa, você ouve uma voz conhecida gritando, "Ei, é o cantor!" E você olha e tem um grupo de pessoas que estava no seu público mais cedo. Eles te reconheceram, e eles vêm na direção da sua mesa. E você está pensando, não, agora!
agora. Mas eles chegam todo animados falando, cara, você canta demais, faz um show particular aqui pra gente. E eles estão claramente mais bêbados agora do que estavam antes. E um deles está oferecendo R$ 20 pra você cantar ali mesmo no bar. E você olha pra ela com uma expressão de desculpa, e ela tá rindo, ela acha a situação hilária, e ela fala, vai lá, cantor, mostra pra eles. Então você pega o violão de novo, porque claro que você trouxe o violão pro bar, porque nesse ponto você tá comprometido com o personagem de músico fracassado, e você fica em pé ali mesmo, ao lado da mesa, e começa a tocar. E o bar inteiro para pra olhar. Todo mundo tá prestando atenção agora. Você virou a atração do estabelecimento. E você canta mais uma música. Dessa vez você dedica pra ela. Você fala no meio da música, essa vai pra moça linda que tá me acompanhando hoje. E as pessoas no bar fazem aquele som de oh, coletivo, tipo torcida de novela quando o casal se beija. E ela tá vermelha, ela tá cobrindo o rosto com as mãos, mas você vê que ela tá sorrindo por trás dos dedos. E você termina a música e todo mundo aplaude. E o dono do bar grita que a próxima rodada de cerveja de vocês é por conta da casa. E você tá vivendo um momento que você vai contar pros seus netos, se um dia tiver netos. Você tá sendo celebrado num boteco da Lapa por um público de desconhecidos bêbados. E de alguma forma, isso parece a maior conquista da sua vida. Você senta de novo e ela tá te olhando diferente agora. Tem algo a mais no olhar dela, uma admiração misturada com desejo. E ela fala, você é incrível, sabia? E você responde que ela que é incrível, e você está naquele flerte descarado agora, já passou daquele ponto de sutileza, vocês estão claramente interessados um no outro, e todo mundo no bar consegue perceber isso. Tem um casal na mesa ao lado que tá sorrindo pra vocês, tipo observando um episódio fofo de alguma série romântica. E a noite vai avançando, vocês continuam conversando, rindo, bebendo, e a cada minuto que passa você tá mais confortável com ela, mais você mesmo. Você não tá tentando impressionar mais, você tá apenas sendo, e aparentemente ela gosta de quem você é quando você é só você. Chega um ponto da noite onde o bar tá começando a fechar, o garçom tá empilhando cadeiras e vocês percebem que são praticamente os últimos clientes ainda ali. Vocês saem pra rua e a Lapa tá mais vazia agora. É aquela hora onde os mais animados já foram embora e só ficaram os mais persistentes ou os mais perdidos. Vocês estão andando sem rumo certo, só curtindo a companhia um do outro, e ela está mais perto de você agora. Seu braço tá tocando o braço dela e ela pega sua mão, simplesmente assim. Ela entrelaça os dedos nos seus e vocês continuam andando de mãos dadas como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se vocês fizessem isso há anos. E você tá sentindo aquela felicidade boba que você nem lembrava que era possível sentir, aquela sensação de que tudo tá certo no mundo mesmo que objetivamente você saiba que tá tudo uma bagunça. Vocês param em frente aos Arcos da Lapa, aquele monumento icônico, e ela tira uma foto de vocês dois com o celular dela. E você vai ver que nessa foto você tá sorrindo de um jeito que você não sabia que era capaz de sorrir. Aquele sorriso genuíno que não dá pra fingir nem que você tente. E ela salva a foto e fala, vou guardar essa. E você sabe que você também vai guardar essa noite na memória pra sempre, independente do que acontecer depois. Esse momento já está cravado na sua mente como uma daquelas noites mágicas que fazem você acreditar que tomou a decisão certa quando decidiu arriscar e fazer algo diferente. E aí acontece, você tá ali parado debaixo dos arcos, vocês estão se olhando e ela se aproxima e você se aproxima e finalmente você beija ela. E cara, é um daqueles beijos de cinema, daqueles que fazem você entender por que as pessoas escrevem música sobre isso. É um beijo com gosto de cerveja, expectativa e promessa de coisas boas. É um beijo que dura segundos, mas que parece durar horas. E quando vocês se separam, você tá tonto, não pela bebida, mas pela intensidade daquele momento. E ela tá sorrindo, e você tá sorrindo, e vocês dois sabem que algo especial está acontecendo ali. Mas aí você ouve de novo, agora mais alto, um grupo diferente de pessoas gritando beija, beija, beija. E você percebe que tinha gente observando vocês, tipo umas 5 pessoas que estavam passando e pararam para assistir esse momento íntimo como se fosse um espetáculo público. E normalmente você ficaria constrangido, você ficaria com vergonha, mas não hoje. Hoje você tá tão feliz que você não liga, você acena pra eles, ela ri e acena também, e um dos espectadores grita, canta mais uma, cantor, e outro grita, agora um bis e um beijo.
E vocês riem juntos dessa situação absurda, e ela te beija de novo, dessa vez mais rápido, e você pensa, cara, eu bebi demais ou isso tá acontecendo mesmo? Eu realmente saí de casa hoje como um fracassado corporativo e agora eu sou o cantor sedutor da Lapa sendo ovacionado por beijar uma mina incrível na rua. Vocês decidem que é hora de ir embora. Você chama um Uber pra ela porque você é um cavalheiro, mesmo sendo um cavalheiro falido com R$ 20 no bolso de gorjetas de cantor de rua. Enquanto vocês esperam o carro chegar, ficam ali conversando mais um pouco, trocando números de telefone, fazendo planos para se ver de novo. Ela fala que quer te ver cantar mais vezes. Você fala que da próxima vez vai treinar mais para não fazer ela passar vergonha. Ela diz que você não passou vergonha nenhuma, que na verdade foi uma das melhores noites que ela teve em muito tempo. E você diz que para você também, e você tá sendo sincero, tipo sinceridade pura, sem nenhum jogo de sedução. Foi realmente uma das melhores noites da sua vida. O Uber dela chega, vocês se despedem com mais um beijo e você fica ali na rua vendo o carro ir embora. Você tá em pé, sozinho na Lapa, segurando seu violão vagabundo, são quase 3 da manhã, você tá cansado, levemente bêbado, provavelmente vai acordar amanhã com aquela dor de cabeça terrível e arrependimento por ter bebido cerveja quente de boteco, mas nesse momento, nesse exato momento, você se sente invencível, você se sente como se tivesse descoberto o segredo da vida. Você pegou um violão, teve coragem de fazer algo ridículo e diferente e acabou tendo uma noite que você vai contar para os seus amigos 1000 vezes até eles ficarem de saco cheio de ouvir. Você começa a andar de volta para casa, ainda está processando tudo o que aconteceu, você passa pelos mesmos lugares onde cantou algumas horas atrás, mas agora está tudo diferente, mais vazio, mais quieto. E você está relembrando cada momento, cada música, cada olhar que ela te deu, cada toque, cada palavra trocada. Você está com aquele sorriso bobo no rosto que provavelmente está fazendo as poucas pessoas que cruzam com você na rua pensarem que você é maluco. Mas você não liga, você está numa nuvem, você está em êxtase. Você descobriu que existe uma versão sua que é corajosa, divertida, interessante, uma versão que estava enterrada debaixo de anos de rotina e conformismo. Você chega em casa e nem consegue dormir direito. Você fica deitado na cama, repassando tudo, olhando o celular para ver se ela já mandou mensagem, checando se aquele número que ela te deu está realmente salvo, porque você tem um medo irracional de ter apertado o botão errado e perdido o contato dela para sempre. Você abre o Instagram dela que ela te passou e fica olhando as fotos tentando não parecer stalker, mas sendo totalmente stalker. Você vê que ela postou uma foto com uma legenda enigmática, tipo "Noites inesquecíveis acontecem quando você menos espera", e você fica tentando decifrar se é sobre você ou se é só uma coincidência. E você decide mandar uma mensagem, algo simples, tipo "Cheguei em casa, obrigado pela noite incrível". E ela responde quase imediatamente, tipo ela também estava acordada pensando em você. E vocês ficam conversando até o sol nascer. Aquela conversa de mensagem de texto onde você fica sorrindo sozinho para a tela do celular que nem um idiota apaixonado. Nos dias seguintes, você continua indo trabalhar, continua fazendo as mesmas planilhas chatas, mas agora tem algo diferente. Você tem uma história para contar. Você tem uma memória que te faz sorrir no meio do expediente. Você tem perspectiva de algo novo. Você marca de sair com ela de novo. E dessa vez você não leva o violão, mas vocês falam sobre aquela noite a noite toda. Ela diz que contou para todas as amigas sobre o cantor maluco que conheceu na Lapa. Você conta para os seus amigos que não acreditam em você até você mostrar as fotos. E todo mundo quer saber quando você vai cantar de novo, quando vai ter o próximo show. E você começa a pensar, cara, talvez isso não tenha sido só uma noite maluca. Talvez isso seja o começo de algo. Não necessariamente uma carreira musical, porque, vamos ser honestos, você continua sendo um cantor medíocre no máximo. Mas talvez o começo de uma vida menos entediante, menos previsível, menos segura, mas muito mais interessante. E agora, antes de eu terminar essa história, deixa eu te fazer uma pergunta aqui nos comentários. Você já viveu alguma situação maluca assim, onde saiu da sua zona de conforto e acabou tendo uma experiência incrível? Já teve uma noite que mudou sua perspectiva sobre você mesmo?
conta aí embaixo, eu quero saber suas histórias. E se você se identificou com essa narrativa de ser um fracassado que por um dia virou protagonista da própria vida, deixe um comentário falando como foi. Vamos trocar essas experiências. Afinal de contas, a gente precisa se lembrar que a vida não precisa ser sempre essa rotina chata de acordar, trabalhar, comer, dormir e repetir. A gente pode simplesmente decidir fazer uma loucura de vez em quando e ver no que dá. Então é isso, você viveu essa experiência como o cantor sedutor da Lapa. Você saiu de casa sem expectativas e voltou com uma história que vai durar para sempre. Você provou para si mesmo que é capaz de coisas que você nem imaginava, que você consegue fazer as pessoas rirem, sorrirem, cantarem, que você consegue criar conexões genuínas em meio ao caos da noite carioca. Você descobriu que às vezes tudo que você precisa é de um violão vagabundo, 3 acordes mal tocados e coragem suficiente para fazer papel de palhaço na frente de desconhecidos, porque no fim das contas, as melhores histórias da nossa vida não são aquelas onde tudo saiu perfeito, são aquelas onde a gente se arriscou, onde a gente foi autêntico, onde a gente deixou de lado o medo do julgamento alheio e simplesmente viveu intensamente aquele momento. E agora, toda vez que você passa pela Lapa, você vai lembrar daquela noite, você vai olhar para os arcos e sorrir, você vai lembrar dela, daquele beijo, daquelas pessoas gritando por bis e beijo, e você vai pensar, valeu a pena cada segundo de vergonha, cada nota desafinada, cada momento de insegurança, porque no final você não só teve uma noite incrível, você descobriu uma versão sua que você nem sabia que existia, e essa descoberta, meu amigo, não tem preço, não dá para colocar isso numa planilha do Excel, não dá para quantificar em moedas jogadas numa capinha de violão, isso é o tipo de coisa que te faz acordar na segunda-feira seguinte ainda com um sorriso no rosto, mesmo sabendo que tem que voltar para aquela rotina, porque agora você não é só o cara das planilhas, você é também o cantor da Lapa, o cara que teve coragem, o cara que viveu, e isso ninguém pode tirar de você, isso é seu para sempre.